Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine, sou profissional de recursos humanos e já trabalho com gestão de pessoas desde 2011. Ao longo da minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas de pequeno, médio e grande porte e também empresas multinacionais. E nos variados segmentos. Eu trabalhei com construção civil, construção naval, trabalhei também no segmento de serviços, tive a oportunidade de trabalhar no segmento de petróleo e gás, então uma atuação bem diversificada, o que também me proporcionou a ter uma visão muito diversificada com relação à minha atuação enquanto profissional de recursos humanos. E atualmente estou trabalhando como consultora de RH. Eu fui convidada pela Isabelle a falar um pouquinho sobre um tema que é muito pertinente à discussão não somente pelos profissionais que atuam dentro das empresas, independente da sua área de atuação, mas pertinente à discussão na sociedade como um todo, né, que é a questão da inclusão. A diversidade na sociedade atual com relação à inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e os impactos positivos para as empresas com relação a essa inclusão. E também a falar um pouquinho sobre a minha visão enquanto profissional de RH com relação a esse tema. E aí, primeiramente, vamos pensar um pouquinho com relação à questão da diversidade, né? A diversidade na sociedade atual, como que isso acaba sendo visto, né, pela sociedade como um todo. Quando a gente pensa num país como o Brasil, que é um país tão mestiço e tão diverso na sua natureza, né, na sua essência, a questão da inclusão e da diversidade, esse tema, ele não deveria ter dificuldades a ser discutido e a ser debatido. Mas existe sim, o que é muito contraditório, né? Essa dificuldade, muitas vezes velada, com relação à discussão desse tema. E aí é contraditório. Se você tem na sua natureza, na sua descendência, uma sociedade tão diversa na sua natureza, na sua essência, por que falar sobre o ser diferente acaba tendo essa dificuldade, né? E aí a gente vê N situações, N razões para que isso aconteça, e entre elas, sem dúvidas, a questão da visão, né, do ser, de como ser diferente é interpretado pela sociedade. Então, quando a gente vê as nossas gerações, né, ao longo das nossas gerações, um padrão sendo definido, sendo instituído e colocado como o correto e o apropriado a ser seguido, tudo que está fora desse padrão é colocado sob um olhar de exclusão. E isso serve para as mais diversas áreas. Então, a gente pode estar falando de gênero, de cultura, de religião, de etnia e também com relação às pessoas portadoras de deficiência. Então, quando essas pessoas são vistas sobre um olhar de diferença, né, sobre ser diferente, elas são colocadas num grupo de exclusão, no grupo de minoria. Então, é algo que já vem sendo construído ao longo das nossas gerações. E aí a gente passa a ter a diversidade, né, transformada em desigualdade. Quando a gente tem isso, né, quando a gente tem essa diversidade vista como uma desigualdade, a gente acaba tendo um apagão da igualdade na diferença. Né? A gente precisa, todos nós somos diferentes. Então, se existe todos nós somos diferentes, todos nós temos os direitos iguais. E a partir do momento que uma pessoa que é vista como diferente, ela passa a não ter aquele direito enquanto cidadão, ela passa a ter uma desigualdade. Então, a diversidade, ela passa para uma ótica de desigualdade e não deveria. A diversidade, ela deveria ser vista como uma igualdade, com o olhar, né, de igualdade na diferença. E aí, quando a gente pensa nessa questão da igualdade na diferença, a gente trazendo isso para a ótica, né, das pessoas portadoras de deficiência, que é aqui o nosso foco de debate, de conversa, a gente pensa que, mesmo se tratando de uma pessoa portadora de deficiência,
ela tem direito sim ao convívio social, tem direito ao trabalho, tem direito à renda. É a questão da igualdade na diferença. E aí, o que acontece? A gente, quando começa a trazer esse tema, né, para dentro das empresas, e as empresas começam a mudar o seu olhar sobre essa questão da inclusão dos portadores de deficiência, dos profissionais portadores de deficiência, ela começa a dar espaço para a diversidade como um valor. Né? Então a gente começa a ver uma mudança do olhar dessas empresas que estão dispostas a trazer esses profissionais portadores de deficiência para dentro do seu quadro efetivo. E aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre os impactos, né, de abrir as portas, né, das empresas para essa diversidade, para a inclusão desses portadores de deficiência no seu quadro de trabalho. Primeiramente, a importância, gente, a questão da diversidade, da inclusão, ela, na visão das empresas, né, ela não deve estar atrelada somente à questão da legislação. O cumprimento da lei. Ela deve ser vista principalmente pela ótica da inclusão e da responsabilidade social que essas empresas possuem junto à sociedade. Então, quando a empresa se abre a ter profissionais com diferentes pensamentos, diferentes culturas, essa empresa ela se abre a ter uma pluralidade e a um efetivo muito mais diverso e democrático, sem dúvidas, né? E essa diversidade, essas empresas se abrirem para essa diversidade traz sim muitos benefícios. E aí nós temos um novo olhar desses profissionais que já trabalham na empresa com relação às pessoas portadoras de deficiência, contribui para a diminuição do preconceito pela diferença e também pela capacidade, porque isso é muito visto, né? Então, a partir do momento que você tem dentro de uma empresa um profissional portador de alguma deficiência chegando, acaba sendo intuitivo a gente achar que aquele profissional ele não vai entregar os resultados como a gente gostaria que entregasse. Então, contribui para a diminuição desse preconceito, desse olhar de exclusão, né, de que aquela pessoa não é capaz, que aquela pessoa não cabe ali naquele contexto, naquele cenário. A influência positiva no comportamento dos profissionais que já trabalham na empresa. Então, você vê a necessidade de uma mudança de comportamento para que esses profissionais tidos como não portadores de deficiência, com esses profissionais portadores de deficiência. Então, você passa a ter uma necessidade de uma paciência, né, de ter um pouco mais de paciência, a questão da compreensão. Então, você estimula a mudança desse comportamento para essas pessoas que já trabalham nas empresas. E para as empresas em si, né, a gente tem aí N fatores, N impactos extremamente positivos para a empresa com relação à inclusão de pessoas, né, a contratação de profissionais portadores de deficiência. E aí a gente vê o reconhecimento da diversidade e a inclusão como um valor organizacional e não como um cumprimento de lei, né, conforme eu falei. Então, as empresas elas precisam, antes de qualquer coisa, ver a questão da inclusão como uma responsabilidade, como um valor a ser praticado dentro da sua empresa. Então, a empresa reconhecer isso, né, já é uma mudança de cultura, uma mudança de visão extremamente positiva dentro da empresa. E aí a prática desse valor pela empresa e pelas pessoas que trabalham nela favorece, né, estimula a cultura da igualdade na diferença, né? A gente trazer essas pessoas, esses profissionais portadores de deficiência para dentro das organizações, você estimula que exista a igualdade na diferença, a igualdade na diversidade,
né? Você tem impacto no clima organizacional, ele se torna, sem dúvidas, mais leve e mais descontraído. A questão da valorização da marca empregadora, então, as empresas que são sustentáveis e que são socialmente responsáveis, elas são bem vistas no mercado. A questão do destaque, né, no mercado, então se a empresa ela é bem vista no mercado, ela é bem vista pela sociedade, ela vai ocupar uma posição de destaque nesse mercado. Essas empresas elas se tornam mais atrativas para os bons profissionais, para os talentos, né, do mercado. Hoje em dia, o salário já deixou de ser critério de escolha, né, das empresas, né, pelos bons profissionais. Hoje em dia, o salário é sim um dos fatores, mas não o principal. Hoje em dia, os bons profissionais, eles se preocupam se a empresa que eles estão atuando é uma empresa socialmente responsável, se é uma empresa sustentável, se está se preocupando com o meio ambiente. Então, essa visão, né, essa imagem que a empresa passa para o mercado e para os possíveis candidatos, sem dúvidas, a torna mais ou menos atrativa para esses bons profissionais. A democracia e a criatividade, elas são estimuladas quando você tem dentro da empresa uma equipe plural, né, com relação à cultura, à religião, a escolha, seja lá, né, qual for, você tem uma equipe mais criativa naturalmente, uma equipe mais democrática também. E a inclusão real, né, que não é você pensar em estou cumprindo a cota, estou favorecendo a minoria ou estou contribuindo de alguma forma com a minoria que é excluída, né? Você vai pensar na questão da inclusão real, mas sim dando espaço a todos, para que a diversidade aconteça, né? É a inclusão real. Então, não é somente você atender uma legislação ou pensar na minoria, mas sim dar espaço a todos, a dar espaço à diversidade. Eu vou falar aqui alguns números com relação à pesquisa que foi feita numa empresa localizada no sul do Brasil. 89%, essa pesquisa era sobre, né, os profissionais dessa empresa trabalhando com profissionais portadores de deficiência. E aí, 89% dos profissionais da empresa confirmaram que trabalhar com profissionais portadores de deficiência contribuiu positivamente para o clima organizacional. 74% desses profissionais afirmaram que a equipe de trabalho, né, o trabalho em equipe, melhor dizendo, foi positivamente impactado. 90% dos profissionais da empresa dizem se sentir confortáveis trabalhando com profissionais portadores de deficiência. E 88% dos profissionais da empresa confirmaram que trabalhar com profissionais portadores de deficiência trouxe aprendizado não somente profissional, mas também pessoal, que é o que a gente fala com relação à mudança de comportamento. Então, quando você tem a empresa, né, a organização estimulando essa mudança de comportamento, esse aprendizado ele vai acontecer naturalmente e isso vai ser disseminado fora da empresa também. Então, sem dúvida, se até então, né, de repente para algum profissional dessa empresa, se existia ali algum tipo de preconceito com relação a profissionais portadores de deficiência, esse preconceito ele começa a ser desconstruído e passa a ser visto como algo positivo e agregador a essas pessoas, à empresa e à sociedade também. E aí, sobre a minha visão, né, enquanto profissional de RH, sobre esse tema tão rico com relação, né, à inclusão dos portadores de deficiência no mercado de trabalho, primeiramente, eu entendo que favorecer essa mudança de comportamento, né, dentro da organização requer
um processo muito bem estruturado. Não é somente a empresa falar, vamos contratar profissionais portadores de deficiência porque a gente precisa cumprir a legislação. Então, não é somente isso, é você estruturar esse processo, como que isso vai ser feito, como que você vai fazer a inclusão, não um cumprimento de lei, é uma mudança de comportamento. Então, a área de RH, ela tem um papel essencial, extremamente importante nesse processo. E aí, primeiramente, antes da empresa simplesmente falar, vamos contratar pessoas, né, profissionais portadores de deficiência, porque a gente precisa cumprir aí a legislação, precisa cumprir a cota. Antes de mais nada, essa mudança, para ela ser estruturada, ela precisa ter ali o seu início, meio e fim. Então, antes de qualquer coisa, um estudo de acessibilidade ele precisa ser feito. A empresa, ela precisa estar preparada para receber esses profissionais, para receber essas pessoas que têm que portam algum tipo de deficiência. Então, essa questão da acessibilidade desse estudo, ele precisa ser o ponto de partida para que isso não cause nenhum transtorno ao longo da execução, né? Imagina, você abre um processo, né, de seleção, contrata um profissional portador de deficiência e você simplesmente tem um degrau na entrada do banheiro, do toalete da empresa. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas que vai trazer um transtorno enorme para esse profissional dentro da empresa. E aí, consequentemente, causa desconforto, não somente para esse profissional portador de deficiência, mas para todos os outros profissionais também, né? Então, essa questão da acessibilidade, a empresa ela precisa estar adaptada para receber esses profissionais. E uma vez que a empresa está adaptada, a gente começa a ver o processo sendo colocado em prática em si, né, de forma estruturada. E aí a gente fala da questão do cumprimento da cota, né, cumprir a cota. Então, muito se exige das empresas com relação a essa questão da cota. Mas o que acontece, a gente tem que ter o olhar aí dos dois lados, né? A gente tem que pensar nas duas óticas. De um lado, nós temos a necessidade da lei, porque a gente sabe que a exclusão, ela existe. Então, para você fazer com que essas pessoas sejam incluídas na sociedade, incluídas no mercado de trabalho, faz-se necessário essa obrigatoriedade. E, por outro lado, você tem muitas empresas que simplesmente, por conta de estrutura física, de segmento, enfim, de ambiente, de atuação ali, simplesmente não conseguem atender a essa cota, a essa contratação. E muitas vezes essas empresas até desejam, né, fazer o seu papel enquanto a sua contribuição ali na sociedade com relação à inclusão, mas muitas vezes isso se torna complicado por conta mesmo do segmento de atuação, por conta do ambiente físico que essa empresa está inserido. Então, essa questão precisa ser olhada aí pelos dois lados. É preciso fazer? Sim, mas a empresa também precisa ser entendida nesse sentido, né, com relação ao que essa empresa pode fazer com relação à contratação de profissionais portadores de deficiência. E aí, aquele estudo de acessibilidade, sem dúvidas, vai contribuir muito positivamente para que essas dificuldades vão sendo desconstruídas e proporcionem, sim, a inclusão a contratação de profissionais portadores de deficiência aí por todas as empresas. Então, o estudo de acessibilidade, sem dúvidas, vai contribuir muito positivamente para que muitas áreas dentro das empresas, elas acabam não sendo vistas, né, como uma área que pode receber um profissional portador de deficiência, justamente porque não acontece essa avaliação, não acontece esse estudo, né? Então, sim importante. Às vezes a empresa acha
que não tem como o meu segmento, a minha estrutura, enfim, não atende. Mas quando você traz um estudo de acessibilidade e as devidas adaptações, você pode até não conseguir colocar profissionais com qualquer tipo de deficiência dentro da sua organização, mas sem a menor dúvida, vai existir sim alguma deficiência compatível, né, com o segmento e com o tipo de atuação daquela empresa. E aí a gente tem a questão dos treinamentos, né? Quando você vai, a empresa precisa se preparar para receber esses profissionais, mas os funcionários, né, os colaboradores que já trabalham nessa empresa, eles também precisam estar preparados para receber esses profissionais portadores de deficiência. E aí, mais uma vez, o papel do RH aí, né, de extrema importância. Então, você preparar líderes e gestores, principalmente, né, essas posições de liderança para apoiar e acolher essa diversidade, né, fazer com que isso seja praticado na naturalidade dentro da empresa. E isso, sem dúvidas, é aquela história, né, de a ideia, a cultura, ela tem que vir de cima. Então, se você tem os líderes e os seus gestores com essa mentalidade, isso vai sendo disseminado para as outras equipes e isso passa a ser praticado também pelas outras pessoas. E aí a gente vê o treinamento da sensibilização em relação à convivência. Então, tem que ter muito cuidado nesse preparo, em você preparar uma determinada área, vamos supor, o setor de compras vai receber um profissional portador de deficiência. Essa área de compras, esse setor de compras, ele precisa ser orientado em como ele vai receber esse profissional, os tipos de adaptações que vão precisar ser feitas dentro da rotina dos profissionais que já atuam nesse setor, para que não haja, mais uma vez, o desconforto para nenhuma das partes, nem para quem está chegando e nem para quem já está atuando na empresa. Aí a gente vê a questão do recrutamento, né? Se você tem a empresa preparada, se você tem os profissionais que já trabalham na empresa preparados, você pode então entrar aí com a escolha, né, dos profissionais portadores de deficiência para ocupar aí as vagas que foram identificadas como compatíveis a essas pessoas, né? E aí essa questão de você avaliar, fazer uma análise das posições dentro da empresa, desculpa, que podem ser ocupadas por profissionais portadores de deficiência, e aí a gente vê também uma outra situação que precisa ser considerada dentro, né, de recrutamento com relação à dificuldade que os profissionais de RH encontram. Isso é outro fato. Estatisticamente é comprovado que as pessoas, né, portadoras de deficiência têm sim um nível de escolaridade inferior às pessoas que não possuem alguma deficiência. Então, isso já os coloca em desvantagem, né, dentro do mercado de trabalho. Então, muitas vezes a empresa está adaptada, tem a vaga que é compatível com algum tipo de deficiência, mas o profissional de RH, a empresa, não consegue contratar, ela não consegue encontrar o profissional portador de deficiência com o conhecimento, com a experiência e com as habilidades necessárias e compatíveis com aquela vaga. E isso é consequência, mais uma consequência daquela exclusão, né, que a gente já sabe que existe aí ao longo das nossas gerações. E aí eu já tive a oportunidade, né, eu já tive a feliz oportunidade de fazer um processo seletivo, era para a área de RH na ocasião, e nesse processo se tratava de uma vaga que era compatível com a contratação de um profissional que portasse deficiência. E então, né, a gente abriu a seleção, eu trabalhei
candidatos que seriam considerados no processo, e eu fiz a aprovação final, né, para a entrevista técnica dos candidatos ali apropriados que estavam dentro do perfil da vaga. E dentro desses candidatos tinha um candidato portador de deficiência. E aí, o meu papel, né, enquanto profissional de recrutamento na ocasião, quando eu fui apresentar os perfis dos candidatos aprovados para avaliação técnica, eu apresentei o profissional portador de deficiência e mencionei a deficiência, né? Porque isso tem que ser feito com muito cuidado, para que não aconteça o preconceito e a exclusão velada, mas, né, que acontece ali, né, enfim, quando você vê, já aconteceu. E aí, por que isso precisa ser feito com cuidado? Para não acontecer essa questão do preconceito e também para você não causar o desconforto. Você precisa, tecnicamente, avaliar se aquela deficiência ela é compatível com a vaga em questão. Então, quando eu fui apresentar, né, esse candidato junto aos outros para essa vaga, no meu parecer, tinha as competências técnicas, experiência, enfim, tudo que era pertinente à avaliação e também a observação com relação à deficiência que esse candidato portava e que aquela deficiência não teria qualquer impacto negativo com relação à entrega de resultados desse profissional. Então, o resultado final foi muito positivo. Essa profissional ela foi aprovada para a vaga. E aí, o que acontece? Ela acabou tendo a vantagem de estar em empate, né, por conta de conhecimento, experiência. Então, ela tecnicamente, ela estava, e aí vamos colocar em empate com os outros candidatos, mas a questão da responsabilidade social e da inclusão, ela fez diferença nesse momento, sim. E aí a gente tem a questão do acompanhamento, né? Depois que esse profissional ele é contratado, né? A gente precisa fazer um acompanhamento mais aproximado por parte, e aí mais uma vez, né, por parte do RH, e aí a gente vê a diferença na igualdade. Quando você traz a igualdade para as diferenças, né, você traz a diversidade e proporciona ali a igualdade na diferença, você tem que também ter o olhar da diferença na igualdade. Existe sim as peculiaridades, as especificidades que precisam ser acompanhadas depois que esses profissionais são contratados. E aí você avaliar o processo de inclusão, de diversidade, ele precisa ter um acompanhamento se ele realmente está atendendo aquilo que se está buscando, que é a inclusão, que é a socialização, que é o desenvolvimento desses profissionais. Isso está sendo alcançado? Então, o RH, mais uma vez aí, com a sua importância com relação a esse acompanhamento, a essa adaptação, a essa ambientação e no desempenho desses profissionais. E aí, o RH ele precisa estar muito preparado para lidar com as mais variadas situações que podem ocorrer quando você tem um profissional portador de deficiência dentro da empresa. E mesmo que nós, enquanto RH, a gente precise recorrer a apoio, a ajuda, a orientação, suporte, enfim, de outras disciplinas, sem dúvidas o nosso papel é estar à frente nesse momento. Então, se eu estou numa situação que eu, enquanto profissional de RH, eu não consigo resolver sozinha, eu vou buscar o apoio, a disciplina de apoio necessário, mas eu preciso, enquanto RH, estar à frente aí dessa situação. E olha, é somente com a constância na prática da diversidade que ela se torna cultural. Então, tudo que quanto mais você pratica, melhor você fica e mais natural a coisa vai ficando. Então, a questão da diversidade também é isso. É você tirar aquele olhar de exclusão e trazer isso para a prática, trazer isso para a naturalidade do dia a dia. E quando esse trabalho, né, quando esse olhar, quando essas ações elas são executadas de forma eficiente,
o resultado acontece. A mudança de comportamento organizacional e a mudança de comportamento do ser humano, ele vai acontecer. E aí, nós, enquanto profissionais de RH, a gente tem um papel extremamente importante e decisivo para que essa mudança de comportamento aconteça. Um grande abraço e, mais uma vez, Isabelle, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema tão rico e tão bacana, não somente para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Um grande beijo.